Bom, ó, o estudo da semana, como eu estava dizendo anteriormente, começa na página 216. Página do seu livro 216. Tá? Página 216. O assunto é porcentagem. Porcentagem, ok? O assunto que nós estamos estudando. Em cima de porcentagem, na página 216, vem as formas que nós escrevemos de cara. Por exemplo, tem uma questão dizendo que de cada 100 árvores, o exemplo na página 216, de cada 100 árvores foram derrubadas 27 árvores, né? Então, para a gente colocar isso aqui como forma de fração, ou seja, se escreve dessa maneira, eu tenho 27 árvores para cada 100, que era um total de árvores. Isso aqui equivale a 27%. Ou seja, 27%, para você entender, sempre vai ter o denominador, que é essa parte de baixo da fração, como 100. Se eu for escrever, por exemplo, se fossem derrubadas 10% de árvore, 10%, no caso, como é que eu escrevo 10%? 10% em fração seria 10 sobre 100. Ou seja, 100 é sempre o inteiro da fração. O inteiro, a parte inteira. E 10% é aquilo que se retira. Então, na questão, ela vem dizendo o seguinte: 100 árvores e 27 foram derrubadas. Se eu tinha 100 árvores e 27 foram derrubadas, foram 27% das árvores, né? 27% que foram derrubadas, tá bom? Então, é dessa forma que se escreve. Se fosse 10% das árvores, 10%, sempre eu vou escrever da forma fracionária 10 sobre 100. Tá? 10 sobre 100. 10 árvores seriam derrubadas num total de 100 árvores. Na página seguinte, deixa eu apagar aqui. Na página seguinte, vai acontecer o seguinte, ó. Ele mostra as formas de porcentagem. Então, você vai ver na página seguinte, página 217, as representações gráficas. Por exemplo, se eu tenho aqui essa representação gráfica, essa representação aqui dessa bola pintada seria 100% de alguma coisa. Como é que eu representaria 100% da fração? Então, seria o 100 sobre 100. Mas como todo traço de fração também é uma divisão, isso aqui seria um inteiro. Perceba que um inteiro é a bola toda pintada. Já para a representação de 50%, essa bola seria dividida ao meio e eu teria só uma das partes pintadas. Isso quer dizer 50%, ok? Como é que eu representaria 50% disso? Em fração, eu representava 50 sobre 100. 50 sobre 100 é a mesma coisa que o quê? A metade da bola pintada. Então, essa metade representa 50%. Já esta mesma fatia aqui, essa mesma pizza ou bola, enfim, dividida em 4 partes. E se eu achurar então uma parte de 4, então eu teria 25%. Por quê? É só você pegar o 100 e dividir por 4, você vai encontrar 25. Como é que se representa essa fração? 25 sobre 100. 25% representar a fração é isso. O que cabe 25% de uma parte? É 1/4 dessa parte pintada. 1/4 é dividido em 4 e 1/4 foi pintado, então são 25%. Na mesma página você vai ver que tem a mesma pizza dividida em 10 vezes. 4, ó, mais ou menos isso. Está dividida em 10 vezes, das quais eu tenho uma parte pintada. Então, o mesmo inteiro dividido em 10 partes, eu tenho o quê? 10%. 10%. Como é que eu escrevo 10% em fração? 10% em fração é 10 retirado de quem? De 100. Isso é 10%. 10% equivale o quê? A 1/10. Então, essas relações você vai ter que guardar para esse estudo. Tá bom? É isso que está dizendo nessas duas partes aí, na página 216 e na página 217. Já indo para a página 218,
ele já diz sobre descontos e acréscimos. Desconto e acréscimo. Então vamos lá, desconto e acréscimo. Vamos prestar atenção no que eu vou te explicar. Ó, deixa eu apagar aqui. O que é desconto e acréscimo? Por exemplo, ele fala que Marina entrou numa loja e se interessou por um par de sapatos. Esse par de sapatos, ele custa R$ 250. Esse é o exemplo que está lá. Vai acompanhando. R$ 250, página 218. Mais 250 à vista. E o vendedor lhe ofereceu um desconto de 20%. Um desconto, tá? Com desconto de 20%. Beleza. Como é que eu vou resolver essa questão do desconto de 20%? Desconto de 20% ou seja, 20% de 250. Ó, toda vez que eu tenho 20%, tá? No caso, 20% de 250, toda vez que você lê isso aqui, esse D aqui, ó, ele vai representar, você pode colocar como 20, vamos transformar, 20%, como é que eu escrevo 20%? Te expliquei agora mesmo, é 20 sobre 100. E o D é uma multiplicação, multiplicado por 250. Tá? Agora nós vamos fazer o cálculo da seguinte forma. A gente vai cortar o zero do 250 e cortar um zero do 100. E o outro zero aqui de cima, a gente corta com o zero de baixo. Tá bom? Lembrando que é o seguinte, se um é fração, se uma dos termos da conta é fração, o outro também é fração. Então, o que a gente aprende em fração? Quem é que está aqui embaixo escondido? É o número 1. Então, como é que vai ficar isso? Nós vamos fazer o seguinte, eu cortei 0, 0, 0. O 1, multiplicação de fração. Fração que multiplica fração, denominador multiplica denominador, e numerador multiplica numerador. Logo, 2 vezes 25, eu vou ter 50. E embaixo, 1 vezes 1, eu vou ter 1. Como esse traço de fração você já sabe que é uma divisão, 50 dividido por 1 é igual a 50. Então, o desconto, na realidade, nessa situação, foram o quê? Foi de R$50. Logo, quanto foi pago por isso, depois desse desconto? Depois que descontou, o valor a ser pago foi R$200. Então, entenda só, ele diz o seguinte, o pagamento, a peça custa R$250, como está escrito aqui. Mas como pagamento à vista, no pagamento à vista tem 20% de desconto. A primeira coisa que a gente faz é transformar os 20% em quê? Em fração. Ó, vou circular em vermelho. Os 20% transformado em fração, eu tenho 20 sobre 100, ok? 20 sobre 100. Esse D é multiplicação. Vou fazer de novo para você entender melhor. Vou fazer e acompanha a leitura e a fala. Ó, a peça, deixa eu trocar de cor aqui. A peça, a princípio, era quanto? R$250. Essa é o valor da peça, tá? Mas à vista vai ter o quê? 20% de desconto. Vamos lá, 20% de desconto. Como é que a gente representa? Eu quero 20% de quem? De R$250. Eu coloco 20 e 250. Essa palavrinha D, trocar aqui em vermelho para você chamar bem a atenção, essa palavrinha D é como se fosse uma multiplicação. Primeira coisa que eu faço, eu vou transformar os 20% em fração. Como é que eu escrevo? 20 sobre 100 multiplicado por 250. Quem é que está embaixo do 250? Porque se um é fração, o outro é fração. Quem é que vai estar aqui embaixo? É o número 1. Tá certo? Porque se uma é fração, o outro também é fração. Agora a gente vai efetuar as multiplicações. Quando a gente multiplica a fração por fração, o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Porém, eu vou simplificar esses zeros, esse zero com esse zero, e esse zero com esse zero. O que aconteceu em cima? Numerador com numerador, 2 que multiplica 25. Eu vou encontrar 50. E embaixo, o 1 que sobrou aqui, eu vou multiplicar 1, 50, e vai ficar 1. 50 dividido por 1, o resultado é 50. Então, esse é o desconto, é um desconto de R$50, ou seja, 20% de R$250 é R$50. Logo, que vai ser pago, já que eu vou pagar à vista, eu vou pagar quanto? R$200. Tá?
Então você tem que entender. Bom, tem exercícios mencionando isso nas páginas seguintes. Você vai fazer, como eu já tinha dito, a página 219 em diante. Vamos até a página 227. Eu coloquei lá como 225, mas a gente vai até o 227. Bom, na página 219, que é a página seguinte a essa explicação, seguinte a essa introdução, no exercício número 1, né, deixa eu fechar aqui. No exercício número 1, no exercício número 1 não, perdão, no exercício número 2, eu vou colocar aqui o exercício número 2, no exercício número 2, a página é a 219. Na página 219. Eu vou fazer o primeiro exercício para você entender que tem uma outra maneira de fazer. Eu vou fazer de duas maneiras possíveis, tá? Duas maneiras possíveis, duas maneiras práticas de resolver. Ele fala desse exercício para calcular as porcentagens. Então, ó, ele fala calcule, vou colocar aqui bem especificado, calcule as porcentagens. Então, calcule as porcentagens. Aí, na letra A, ele diz para calcular 22% de R$200. Como eu disse para você, né? 22% de R$200. Primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente transforma esses 22 aqui, se nós fôssemos calcular dessa maneira, e como a gente aprendeu agora mesmo, eu transformo 22. Como é que eu escrevo 22% em fração? Escrevo 22 sobre 100. E o D? O D quer dizer que é uma multiplicação. Então, 22 sobre 100 multiplicado por 200. Preste atenção. Logo, se tem uma fração, o outro número que está sendo multiplicado também tem que ser fração. Se ele é fração, quem é que eu coloco embaixo? Eu coloco o número 1 para se tornar uma fração também. E agora eu vou executar a conta. Como é que eu executo a conta? Expliquei para você. Eu corto esse zero, simplifico e simplifico com zero de baixo. O segundo zero também, já que tem um zero, eu posso simplificar com esse zero que está aqui embaixo. Então, como é que eu posso fazer? 1 que multiplica 1 e 22 que multiplica o 2. Logo, 22% vai dar o quê? 44. 22% de R$200 vai dar R$44. Essa é a forma que nós estamos fazendo normalmente. Agora eu vou trocar de cor aqui para te explicar uma outra forma. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, preste atenção. Essa mesma conta. São os 22% de R$200. É a mesma conta. Esses 22% eu posso escrever ele em números decimais. Se você pegar os 22 e dividir por 100, o resultado disso aqui vai dar o quê? 0,22. Certo? Né? Divisão com números decimais. Esse assunto é um assunto passado, né? Dividir 22 por 100, 0,22. Então, o que eu faço? Desde o momento que eu peguei 0,22, agora eu faço o quê? O próprio 0,22 multiplicado por quem? Por 200. Se você multiplicar 0,22 por 200, você vai achar o quê? 44 também. Então, veja só, tem duas maneiras de fazer. Você pode dividir o 22 por 100 e achar a parte decimal, tá? E aí eu vou ter os mesmos 44. Então, pode fazer de uma forma, que é a forma da fração, como a gente está fazendo aqui, e pode fazer dessa forma, tá? 0,22 vezes 44. Preste atenção, eu vou exemplificar um pouco melhor. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Tá, ó. Preste atenção. 22 de novo, ó. 22%, fazer da segunda forma. 22% de R$200. Sabendo que de R$200, 22% eu posso escrever como? Em forma de fração. 22 sobre 100. Todo traço de fração, ele também é uma divisão. Como é 22% vai dar o quê? Aqui vai dar 0,22. Tá com dificuldade? Preste atenção. Como é a divisão, ó, 22
dividido para 100. Vamos fazer juntos. A pergunta é, 100, 22 divide 100? Não. Então o que eu tenho que fazer? Completar com zero, assunto antigo, né? Completo com zero, completo com 0, vírgula. Tá certo? Agora, 220 e 100. Quantas vezes o 100 cabe dentro de 220? Somente 2 vezes. 2 vezes 100, 200 para 220, sobra 20. De novo, 20 não divide 100. Acrescento quem? O zero. Mas acrescentar o zero, eu não preciso colocar mais número lá. Então, 200 divididos por 100 vai dar o quê? 2. Né? 2 vezes 100, 200 para 200, nada. Então tá aqui, ó, 0,22. Pego esse 0,22 e multiplico por quem? Multiplico por 200. Multiplicando 0,22 por 200, eu vou achar 44. Ok? Então, esse é o desenvolvimento da questão que está na página 219 e tem várias questões aí. Então, você vai para a página e pode executar todas essas questões que estão aí, da página 219. Tá. O próximo ponto está lá na página 221, que eu vou mostrar uma coisa aqui na página 221. Nós vamos ter exercício da página 219 durante a semana, durante essas semanas, até a página 227, ok? Então, lá na outra página que eu vou exemplificar aqui, vamos lá. A gente estava falando sobre um número que é misto. Então, dá uma observada agora na página 221, a questão 3. Então, deixa eu colocar aqui para você, página 221, questão 3. Vou fazer o primeiro, né? E você faz os demais, ok? Olha só, ele fala lá na questão 3 que diz o seguinte: para observar as figuras, escreva da forma mista que elas representam e transformam em fração imprópria. Bom, fração imprópria é aquela fração que o numerador, por exemplo, fração imprópria. Recordando, fração imprópria é aquela que o numerador é maior do que o denominador. Ou seja, vou colocar aqui, por exemplo, 5 terços. Quando o numerador, que é esse número aqui, ó, que eu estou apontando, é maior do que o denominador, a fração é imprópria. Agora, a fração, quando é própria, é quando acontece ao contrário. Fração própria, guarda isso, é quando o numerador é menor do que o denominador. Olha lá, mudou agora. Então, a fração é própria. Quando o numerador é menor, a fração é própria. Quando o numerador é maior, a fração é imprópria. Tá? Então, na questão número 3, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui. Espera só um momentinho. Deixa eu apagar tudo. Então, na questão número 3, vai dizer o seguinte, para você escrever de duas formas. Opa, foi mal. Você escrever de duas formas. Ele fala o seguinte, ó. Ele pede para você observar as figuras. Então, eu tenho uma figura que é o seguinte. A figura A diz assim, ó. Tem uma bola preenchida, uma pizza preenchida. A outra, que ela está cortada ao meio, porém ela está toda preenchida. E a outra, ela também está cortada ao meio, porém só tem uma parte preenchida. Para escrever como número misto, primeiro ele manda escrever como número misto. Como é que é o número misto? Eu tenho duas partes inteiras e uma parte pela metade. Deixa eu melhorar isso aqui. E uma parte pela metade. Como é que eu vou escrever esse número misto? Então eu tenho, o número misto é 2 inteiros e 1 meio. Esse aqui eu escrevi como, isso aqui é um número misto, tá? É o que ele pede para você colocar. E ele pede para transformar isso aí também e escrever como fração imprópria. Para ser fração imprópria,
o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos trocar de cor para melhorar aqui. Para ser fração imprópria, eu vou fazer a multiplicação por esse termo da lateral, e o resultado aqui eu vou somar com o resultado daqui de cima, com o valor daqui de cima. Então, e vou conservar o denominador. Bom, para transformar esse número misto em fração imprópria, eu tenho o quê? Eu pego 2, multiplico pelo 2 e o resultado eu somo mais 1. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. E repito o denominador. Ó, tá? Para você entender o que eu acabei de fazer aqui embaixo. O número misto era 2 inteiros e 1 meio. Então, eu multipliquei pela lateral 2 vezes 2 e depois eu somei o resultado com esse 1 de cima que é o numerador. E repeti o que? O denominador. Então, 2 vezes 2 deu 4, com mais 1 lá em cima, 5. 5 meios, tá? Então, o que era número misto, que é esse aqui, foi transformado em fração imprópria. Ok? Tá. Eu vou fazer a letra B. Deixa eu apagar aqui. Na letra B, ó, ainda continuo na questão número 3, a página, a gente não sair disso aqui, 221, tá? Então, ó, letra B. Na letra B, o desenho que está lá é o quê? Eu tenho uma bola cortada em 4 partes e totalmente preenchida. Eu tenho uma outra segunda bola cortada também em 4 partes, né? E totalmente preenchida. Eu tenho uma terceira, também com a mesma coisa, cortada em 4 partes e totalmente preenchida. E tenho a última bola, cortada também em 4 partes, porém, eu só tenho 3 partes preenchidas. Então, olha só, você percebe o seguinte, não é cortado em 4, então 4 vai ser o meu denominador. Então, eu tenho uma parte, outra parte inteira, outra inteira, e aqui eu tenho o quê? 1/4. Então, como é que eu vou escrever esse número misto? Esse número misto vai ser composto de quê? De 3 partes inteiras e 1/4. Ok? Como é que eu vou transformar esse número misto aqui em uma fração imprópria? Isso aqui é o número misto. Tá? Como é que eu vou transformar esse número inteiro em fração imprópria? Então, vamos lá. O número está aqui, ó. Eu tenho 3 inteiros e 1/4. Eu pego e vou conservar o denominador, que é o 4. Vou pegar o 4 e vou multiplicar por 3. Né? 3 vezes 4 vai dar o quê? 12. Não é isso? 4 vezes 3, 12, perdão, peraí. É 3 inteiros e 3/4. 3 inteiros e 3/4, não é 1/4. Deixa eu apagar aqui para ficar direitinho. Me confundi ali. Aqui não é 1/4, são 3/4. 3 partes pintadas para uma que não está pintada. É 3/4, perdão, tá? Aqui é 3/4. Se é 3/4, vai ficar 3 inteiros e 3/4, tá? Então, aqui em vez de 1, deixa eu apagar aqui também, para você não se confundir. Eu vou repetir para ficar bem enfatizado, tá? São 3 partes inteiras, ó. Uma inteira aqui, 2 inteiras, 3 inteiras, as partes estão todas pintadas, e essa parte só está pintada 3 partes de 4 possíveis, então é 3/4, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Aqui, esse é o número misto, como eu já te falei, o número misto já está aqui, já está escrito 3 inteiras e 3/4. Para transformar isso em fração imprópria, eu vou pegar o 4 e vou multiplicar pelo 3. 4 vezes 3 dá 12, e depois o resultado de 12 eu vou somar com o 3 de cima. Então, 12 com mais 3 vai dar 15. Então, 15/4. E aqui está a minha fração imprópria. Tá bom? Então, transformando o número misto em fração imprópria. Ok? Imprópria. Fração imprópria. Tá? Então, o restante dos exercícios você faz que você tem o C e o D. Isso é na página 221. Ok? Parte
221, que tem os exercícios dizendo isso aí. Os exercícios subsequentes você vai entender, porque com essa explicação você faz todos os exercícios da página. Tá. Outra que eu vou enfatizar, quando você chegar à página 223, uma das coisas que eu vou enfatizar é isso. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Sem querer salvou aqui, peraí. Tá. Vamos lá. Na página 223, agora quero enfatizar essa parte. Na página 223, eu vou ter um seguinte, ó. A questão é a 9. Quero enfatizar essa questão 9. Ele fala para você colocar aqui as frações na ordem decrescente. Decrescente você sabe que é. Então aparecem as frações 4 18avos, aparece uma fração 10. Questão número 9, tá? Não esquece que é a questão número 9. Aparece uma questão 10 18avos, depois aparece 1 18avos, depois vai aparecer 12 18avos, depois vai aparecer 15 18avos, depois vai aparecer 7 18avos. Quando ele quer colocar em forma decrescente. Então atenta para o seguinte, todas as vezes que os denominadores forem iguais, que todos os denominadores forem iguais, você vai colocar em ordem decrescente do maior numerador para o menor. Então como é que vai ficar essa arrumação? Primeiro vem o 15, tá certo? Vem o 15 18avos, ordem decrescente. Depois vai vir o 12 18avos, que eu estou colocando na ordem decrescente. Depois vai vir o 10 18avos. Depois disso vai vir o 7 18avos, depois o 4 18avos e finalmente vai vir 1 18avos. Essa é a ordem decrescente. Então todas as vezes que o denominador for igual, você atenta para os numeradores. Agora, esse é o exercício da questão 9 na letra A. Né? A letra A pede para você colocar em ordem decrescente. Quando for que os denominadores forem diferentes, aí já é um outro detalhe. Vamos lá. Vou apagar aqui, deixa eu trocar aqui rapidamente. Agora, se os denominadores forem diferentes, veja só o que vai acontecer. Na letra B, dessa mesma questão, dessa mesma página, diz o seguinte, ó, tem 3/5, está colocado em ordens aleatórias, tá? Não está na ordem certa. 3 12avos, depois 3 oitavos, depois 3 décimos e depois 3 sétimos. Como é que eu vou colocar em ordem decrescente? Na ordem decrescente, que é do maior para o menor, já fica o seguinte. Quem tiver o menor denominador, no caso, você repara que é o seguinte, os numeradores, ó, são todos iguais. Agora são os numeradores que são todos iguais. Então, quem tiver o menor denominador vai ser a maior fração. Então, ó, 3/5, vou colocar na ordem decrescente. A maior é 3/5. A outra, descendo, é 3 sétimos. Né? A outra é 3 oitavos. A outra é 3 décimos. E isso se o numerador for igual, tá? 3 décimos. E depois eu tenho o 3 dozeavos. Isso é super interessante. Por quê? Preste atenção. Por que isso acontece? Ó, se eu tenho uma pizza e cortei ela em 5 partes e consumi 3 partes, olha aqui como é que ficou. Agora, imagina só se eu tenho essa mesma pizza, mas corto ela em 12 partes. 4. Ó. Tá vendo como é que os pedaços ficam melhor? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cortar mais aqui. Ó, se eu cortar ela em 12 partes, eu só tenho aqui, ó, um pedacinho. Ou seja, 1, 2,
3. Percebe aqui no visual que 3/12 é menor, né? Os pedaços, as fatias são menores que as fatias de 3/5. Por isso que quando, volto a dizer, o numerador ele é maior, nesse caso, quando o numerador é maior, não, quando o numerador é igual, a gente atenta para o denominador. Quanto menor o denominador, maior o pedaço. Quanto maior o denominador em relação, e o numerador sendo igual, o pedaço é menor, tá bom? Isso é importante você entender. E no exercício C, você tem que fazer o MMC. Então, em cima do MMC, para que os denominadores fiquem iguais, tá? Para que você entenda o que é ordem decrescente. Vamos lá, eu vou fazer, aproveitar e vou fazer, aí você fica com um entendimento melhor. Vamos lá. Questão 9, exercício C. Para colocar em ordem decrescente. O primeiro lá, ele diz que é o seguinte, ó, 3/5. Isso é a letra C. 3/5. O outro é o quê? 2/3. O próximo é 1/2. E o próximo é 5/6. Tá legal. Vamos lá, como é que eu vou colocar em ordem decrescente? Primeira coisa que eu tenho que fazer, como os denominadores são diferentes e os numeradores também são diferentes, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? O MC de quem? Do 5, do 3, do 2 e do 6. O MMC desses assim é quem? É o 30. Então, eu vou formar o quê? O MMC de todo mundo, tá certo? Então, olha só, o MMC é 30. Então, o que eu faço? Vamos lá, vamos para a resolução. Eu faço o 30. Peraí, deixa eu trocar de cor para ficar melhor. Então, o MMC a gente já encontrou que é o 30. Então, eu tenho 30 dividido por 5, né, que vai dar 6. Eu tenho 30 dividido por 3, que vai dar 10. Eu tenho 30 dividido por 2, que vai dar 15. E tenho 30 dividido por 6, que vai dar 5. E esse número eu multiplico lá por cima, sendo que, ó, agora todos os denominadores são 30, né? Lembra do MMC. 2, 30. E o outro também, o denominador é 30. Dividir o novo denominador pelo velho. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. Né? 10 vezes 2 vai dar 20. 15 vezes 1 vai dar 15. E 5 vezes 5 vai dar 25. Quando eu tenho isso aqui que eu acabei de fazer, eu vou cair naquele mesmo caso. Os denominadores não são todos iguais? Se os denominadores agora são iguais, olha lá, 30, 30, 30, 30, o que eu faço? Colocando na ordem decrescente, então, primeiro quem eu escrevo? Primeiro é o que tiver o numerador maior. Cai naquele primeiro caso que eu acabei de explicar. 25 sobre 30 é o maior. Qual o próximo? É o 20 sobre 30 avos. Qual o próximo? É o 18 30 avos. E o último, o menor, é o 15 30 avos. Aí eu coloquei aqui, ó, na ordem decrescente, tá bom? Por quê? Porque os denominadores, eles são iguais. Então tem que atentar para isso. Caso os denominadores do exercício inicial sejam diferentes e os numeradores, como estão aqui, ó, também sejam diferentes, eu tenho que fazer o MMC para que o quê? Porque os denominadores fiquem todos eles iguais. Partindo disso, aí eu observo os numeradores e pronto. Aí coloco na forma decrescente, tá? Página 223. Então, os exercícios da semana estão aí. E sexta-feira, se Deus quiser, eu passo o restante, ok? Bons estudos e até mais. Deixa eu fechar aqui. Onde é que está? Opa. Onde é que está aqui? Então, deixa eu fechar. Então, fechamos aqui.